Olá! Neste 20 de novembro, celebra-se a data de Zumbi dos Palmares, dia de luta do povo negro, dia de luta da maior parcela da população explorada brasileira, que nos últimos anos, com o regime do golpe de Estado, viu agravar de maneira profunda, intensa, as suas já precárias condições de vida. São os negros as maiores vítimas do desemprego e da política de ataque às condições de vida dos trabalhadores, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, dos cortes sistemáticos nos gastos, nos orçamentos públicos, que são distribuídos fartosamente para os banqueiros, para os grandes monopólios e as suas máfias políticas, e faltam para atender às necessidades do povo trabalhador. São os negros também as maiores vítimas da política de repressão intensificada nos últimos anos. É a população negra quem mais sofre, por exemplo, com a matança operada no país pela polícia militar e pelos órgãos de repressão. Só no ano passado foram mais de 6.500 mortos pelas forças policiais, dentre os quais mais de 70% são negros e, em sua maioria, jovens. Diante de toda essa situação, a luta por colocar abaixo o regime político estabelecido a partir do golpe de Estado é, sem dúvida nenhuma, a grande prioridade de todos os explorados do país e da população negra. Um dos aspectos fundamentais dessa política repressiva é também a população carcerária. São mais de 800 mil trabalhadores, 800 mil presos, dentre os quais mais de 75% são negros, 40% como presos provisórios, vivendo num verdadeiro inferno na terra, como classificou um ex-ministro da Justiça. Diante dessa situação, obviamente, a questão de mobilizar, de colocar abaixo, não só o governo Bolsonaro, que corresponsável, junto com toda a direita, pela situação que, por exemplo, nos 2 últimos anos, vitimou, em números oficiais, mais de 611 mil pessoas. Em números reais, mais de 1 milhão de pessoas mortas, em meio à pandemia. Colocar abaixo esse regime é uma das tarefas, esse governo é uma das tarefas fundamentais do povo negro, do povo trabalhador e das suas organizações de luta. Infelizmente, a gente vê a tentativa de transformar o dia 20 num dia que não tem a ver claramente com essa luta. Num dia em que se lamente e que muita gente procura tirar proveito para fazer simplesmente campanha eleitoral, para tirar proveito, apresentar propostas identitárias de conciliação com os setores da direita, com os setores inimigos do povo e da população negra que massacram a população negra. É o caso, por exemplo, dos setores na esquerda que defendem a política de conciliação com os governos que comandam a PM genocida do povo negro, de conciliação de frente ampla com os golpistas responsáveis, nos últimos anos, por retirarem todos os direitos da população trabalhadora e negra, com os governos, e até mesmo com os governos responsáveis, por exemplo, pelo massacre de Jacarezinho, de Paraisópolis e tantos outros, onde a população negra é a principal vítima, quase sempre. Diante dessa situação, nós, do Partido da Causa Operária, do Coletivo de Negros João Cândido, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, fazemos um chamado a ocupar as ruas no dia 20 como um dia de luta, como tem que ser o dia 20 de novembro, um dia de luta do povo negro. E, nesse momento, levantar reivindicações específicas, se opor à política daqueles que querem sepultar a mobilização pelo Fora Bolsonaro para chegar a um acordo, a um entendimento com a direita golpista. Nesse sentido, o movimento negro deve levantar reivindicações próprias, deve intervir claramente na situação e, além de apresentar reivindicações fundamentais para o povo negro nesse momento, como a redução da jornada do trabalho, o fim da PM, a dissolução de todo o aparato repressivo, dentre é preciso se posicionar
politicamente diante da situação, defendendo um governo dos trabalhadores da cidade do campo, que no Brasil teria que ser um governo de maioria negra, pela composição social e racial da nossa classe trabalhadora. É preciso defender claramente a candidatura de Lula, um governo que buscou a integração do Brasil com os países de comunidade negra, que procurou, em alguma medida, e que pode, pressionado pela luta dos trabalhadores, ser um instrumento, ser um ativo importante na luta do povo negro e da população explorada. Rejeitar a fraude daqueles que querem transformar o dia 20 de novembro num dia de festa, num dia de consciência. Não, é um dia de luta, é um dia de mobilização pelas reivindicações. Nesse sentido, o movimento negro deve ter uma reivindicação própria, além da defesa incondicional da candidatura de Lula, apresentar a proposta contra a política de um vice golpista, de um vice patronal, de um vice defensor da política de repressão contra o povo negro, a defesa de uma candidatura de um vice negro e de luta, como é o caso, por exemplo, do companheiro João Paulo, do MST, e de tantas outras lideranças, como a companheira Carmen Foro, secretária-geral da CUT. Está na hora do movimento negro intervir nesse debate, se opor aos brancos racistas, inimigos do povo que a direita quer impor como vice do Lula, como novo golpista que se coloque ao lado do ex-presidente, e defender as suas reivindicações, as suas candidaturas, né, diante dessa situação. Um abraço e até o próximo programa.